Boa tarde! Começa agora o Conexões desta segunda-feira, dia 7 de julho. Hoje nós vamos te falar sobre a divulgação do balanço das contas aqui do estado de Goiás. E também temos informações sobre mortes por dengue no estado. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, tenho pele clara, olhos castanhos claros e cabelos escuros, longos e lisos, que hoje estão amarrados num rabo de cavalo. Quem está aqui à minha esquerda para fazer a interpretação para Libras é o professor Diego Barbosa. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do Conexões. E daqui a pouco serão inseridas nessa tela a nossa entrevista de hoje e as nossas matérias. Mas para começar, a gente te atualiza sobre as informações nacionais e internacionais dos últimos dias. Os países que formam o BRICS, que estão reunidos no Rio de Janeiro, divulgaram ontem a declaração final da 17ª reunião de cúpula. Eles destacaram a importância do Sul Global como um motor de mudanças positivas, especialmente diante de desafios como as tensões geopolíticas, a desaceleração econômica, as transformações tecnológicas e os desafios migratórios. Os países também se posicionaram pela paz em relação a conflitos e guerras no mundo e defendem a necessidade de aprofundarem a cooperação econômica entre os membros do grupo e também de se unirem diante da crise climática e de cooperarem pela promoção do desenvolvimento humano, social e cultural. O BRICS reúne 11 países membros permanentes, como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de países parceiros, como Bolívia, Cazaquistão, Tailândia, Cuba e Nigéria. Os 11 países membros representam 39% da economia mundial, 48% da população do planeta e 23% do comércio global. E em meio a essa reunião de cúpula do BRICS, que está ocorrendo no Rio de Janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou implantar taxas extras a produtos de países que se alinhem a esse grupo. A publicação foi feita no perfil de Donald Trump, na rede social chamada Truth Social. Ele escreveu que qualquer país que se alinhe às políticas consideradas anti-americanas do BRICS será taxado e não haverá exceções. Bom, e agora falando na nossa realidade aqui no Brasil, dica importante para os estudantes. Os resultados do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, serão divulgados a partir de hoje no site Acesso Único, do MEC. Nessa edição serão oferecidas mais de 211 mil bolsas. 118 mil integrais, ou seja, cobrem os custos de toda a mensalidade, e mais de 93 mil são parciais e cobrem metade das mensalidades. Essas bolsas são para mais de 370 cursos, de 887 instituições privadas de ensino superior em todo o Brasil. Bom, já que a gente falou um pouquinho de educação, agora chegou a hora de falar das férias escolares, né? Julho é um mês marcado por esse período, em que muitas crianças acabam passando mais tempo em casa. Por isso, é necessário a supervisão constante de pais, mães ou responsáveis, tanto nas atividades presenciais dessas crianças, quanto também em relação ao uso das redes sociais.
Para falar mais sobre essas questões, nós vamos conversar agora com a psicóloga Ana Cláudia Carvalho, que vai aparecer de forma remota aqui na tela para conversar com a gente. Ela já está aqui. Muito obrigada pela sua presença, Ana. Seja bem-vinda ao Conexões e peço que você se descreva para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, Camila, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, lisos, compridos, olhos castanhos e uso óculos. Bom, para a gente começar, vamos falar das atividades presenciais primeiro. O que é importante pais, mães e responsáveis estarem atentos a essas crianças? A gente sabe que estar em casa pode representar algum nível de risco, né, em relação, por exemplo, à queimadura, consumo de produtos químicos, né? Às vezes que essa criança pode confundir, inclusive também em locais que tem piscina, mas não é só isso também, né, Ana? A gente tem que estar perto dessas crianças, desses adolescentes, para não deixá-los ali sozinhos, livres a qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de ação. É isso mesmo, Camila. Eu acho que depende muito da idade dessa criança, né? Então, se são crianças pequenas, precisam de supervisão. Mas a gente também tem que pensar que não é só porque, de repente, a criança já tem uma certa idade, já é adolescente, por exemplo, a gente pode deixar sem supervisão. Então, hoje a gente tem que ter cuidado, né? Se sua casa tem piscina, você tem que ficar supervisionando, né? As crianças, elas são muito rápidas, mas também tem o adolescente, né? O pré-adolescente. Então, hoje em dia, cada vez mais é comum que as crianças tenham acesso aos celulares. Então, o celular ele também consiste hoje num perigoso e silencioso, né? Perigo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, cautela, então, supervisão sempre, né? Então, se a criança está acessando o celular, a gente também tem que estar supervisionando para verificar, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de golpes pela internet, né? A gente tem alguns jogos que não são adequados para as crianças, conteúdos rápidos. Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento e acompanhando. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, os pais e as mães estão trabalhando, inclusive, né, durante essas férias escolares, ou não tem condições de levar a criança, às vezes, para uma atividade ao ar livre ou para viajar. Essa criança fica em casa e passa muito tempo na frente das telas, né, principalmente do celular. E nesse momento elas podem ser vítimas, como você disse, né, de golpes, acessar conteúdo que não é para a idade delas, e elas podem ser vítimas também de abusadores, né? Como que pais, mães e responsáveis podem ficar atentos? O que eles devem fazer? Eles devem ter a senha do celular, eles devem olhar exatamente o que essa criança e esse adolescente está acessando. Para os adolescentes é ainda mais difícil, né? Porque eles querem certa privacidade. Como organizar essa rotina, como manter esse adolescente entretido, mas seguro? Eu acredito que hoje em dia é importante a gente monitorar quais são esses aplicativos, né? Então, hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor também. Existem formas que a gente pode estar monitorando qual que são esses aplicativos, né? Por exemplo, né? Eu tenho 3 filhos, então eu gosto de evitar alguns aplicativos que eu já sei que eles podem acessar conteúdos inapropriados. Então, eu mesmo já bloqueio, né? Então, assim, eu acredito que é necessário principalmente a supervisão. E cada pai precisa analisar qual que é a faixa etária do seu filho e de que forma ele pode realizar isso. Então, quem é que fica com essa criança, né? Está sempre acompanhando. E também utilizar esses aplicativos que podem ser um grande recurso aí para a gente estar monitorando o que essa criança, né, esse adolescente está acessando. Bom, isso é uma orientação que tem que ser vista não só durante as férias, né, Ana? É importante que os pais, que os responsáveis fiquem atentos às atividades das crianças, para saber se elas estão sendo vítimas, por exemplo, de bullying também, né? A gente sabe que é uma prática recorrente nas redes sociais, pode potencializar esse sofrimento. Como identificar, por exemplo, que uma criança está sendo vítima de um abusador ou está sendo vítima de bullying? A gente recentemente viu um grupo criminoso que forçava as meninas a se automutilarem, a colocarem conteúdo de exposição sexual na internet. Como é que os pais podem identificar se essas crianças estão sendo vítimas de alguma ação violenta nas redes sociais? Camila, é bem sutil, mas é um sinal que a gente pode já ficar bem atento. O pai, a mãe, ele conhece muito bem, né, o seu filho. Então, se você começa a perceber algumas mudanças no comportamento da criança, do adolescente, é importante conversar. Então, geralmente, essa criança que está sofrendo algum bullying, alguma situação específica, ela tende a mudar o comportamento. Então, ela tende a se isolar, né?
E aí é necessário que o pai, a mãe, né, esse cuidador, ele possa ficar atento e dialogar sobre o assunto, né? Então, se eu perceber uma mudança no comportamento do meu filho, né, do meu neto, enfim, quem é essa pessoa que fica principalmente responsável pela criança, eu preciso dialogar. Às vezes a gente acha assim, não é adolescente, é normal o isolamento, mas a gente precisa conversar. Então, eu preciso estar sempre acompanhando, né, para verificar o que está acontecendo na rotina dessa criança, desse adolescente. A gente conversou com a psicóloga Ana Cláudia Carvalho, deu algumas dicas aí para você que é pai, que é mãe, que tem um adolescente ou uma criança em casa, né, nesse período de férias. Sempre bom ter um cuidado a mais com o celular, com as redes sociais, para a gente evitar que essas crianças, esses adolescentes, né, sofram aí também. Muito obrigada, Ana, pela sua presença. Boa tarde, até a próxima. Bom, e a gente continua falando sobre saúde, mas dessa vez é um assunto um pouquinho diferente, né, que é a dengue. Até junho desse ano, Goiás confirmou 50 mortes por causa dessa doença. Outros 75 casos estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde. Confira mais detalhes sobre esse tema agora. A situação no estado não apresenta alarde, até porque foi registrada uma diminuição nos casos de dengue, em 71% em comparação com o mesmo período em 2024. Mas isso reforça a necessidade de cuidados. Antes de apresentar mais dados, eu vou me descrever. Meu nome é Ana Júlia. Sou uma jovem mulher branca, de olhos claros e cabelos loiros. Voltando, acompanhe na tela os números dos casos de dengue em Goiás. Goiânia segue no topo da lista, com 14 mortes confirmadas. Em Aparecida, foram 6 mortos. E em terceiro lugar, vem Anápolis, que registrou 2 mortes nos primeiros 6 meses deste ano. Por outro lado, 75 mortes estão sob investigação da Secretaria Estadual de Saúde em todo o estado. Por causa das suspeitas de terem sido causadas por dengue, 19 dessas mortes investigadas são em Goiânia, 6 em Aparecida e 5 em Anápolis. A Secretaria da Saúde alerta a população para redobrar os cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti, pois com a ausência das chuvas, os focos do mosquito passam a ser principalmente dentro das casas. Nós temos dentro de casa vários possíveis criadouros. É a caixa d'água sem tampa, é a piscina que não é tratada, é a vasilha de água dos animais, é o pratinho que fica debaixo das plantas quando você vai regar, é o vaso sanitário que não é utilizado. Então, todo local que acumule água por mais de 5 dias e que não é tratado ou não é descartado, ele pode se tornar um criador. Então, no período de seca, mesmo com redução de casos, isso significa que nós zeramos. Porque mesmo sem chuva, o mosquito acha dentro de casa local para depositar os seus ovos. Também vale lembrar sobre a vacina contra a dengue. É um avanço no combate à doença e segue disponível de graça pelo Sistema Único de Saúde. O problema é que muita gente ainda não voltou para tomar a segunda dose. De acordo com a Secretaria de Saúde, quase metade das crianças tomaram apenas a primeira dose da vacina contra a dengue. Aqui em Goiás, as pessoas estão sendo chamadas por grupo. E neste momento, a vacina está disponível para quem tem de 6 a 16 anos. Ao todo, mais de 500 mil vacinas foram aplicadas em todo o estado. Bom, então fica a dica também aí da nossa estudante de jornalismo, a Ana Júlia, para você que é pai, mãe ou responsável, tem um filho de 6 a 16 anos de idade em casa, né, agora nas férias, leva ele para vacinar se ele ainda não se vacinou contra a dengue, né? São 2 doses, é preciso tomar as 2 doses. Então confere a carteirinha de vacinação e procura um posto de saúde para garantir a segurança dessa criança e desse adolescente. E agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Conexões. No próximo bloco a gente fala sobre uma divulgação, né, do balanço da Secretaria de Economia aqui do estado de Goiás, que de forma simples, né, mais direta, tenta te mostrar quanto é arrecadado de impostos e como esses impostos são revertidos, né, para a sociedade. Sai daí, a gente volta rapidinho.
Estamos de volta com Conexões de hoje. E ontem, a Romaria do Divino Pai Eterno chegou ao fim. De acordo com a Prefeitura de Trindade, somente no primeiro final de semana da Romaria, mais de 2,5 milhões de pessoas passaram pela capital da fé. Já são 185 anos de devoção, que nesse ano foi marcada pela chegada do sino Vox Patris, que é o maior sino católico do mundo e que badalou pela primeira vez na véspera do início da jornada e todos os dias ao longo da Romaria 2025. Bom, e na última semana, a Secretaria Estadual da Economia lançou o Balanço Cidadão 2024, uma publicação que reúne dados contábeis do governo de Goiás de uma forma simples e acessível para toda a população. A repórter Amanda Dutra esteve no lançamento e traz mais informações para a gente. Um documento de prestação de contas do Estado com linguagem simples e acessível para a população. O Balanço Cidadão é fruto de uma parceria com a Universidade de Brasília e pretende aproximar a administração pública do cidadão goiano. O balanço ele sintetiza numa linguagem simples, acessível, clara, para que o cidadão, que não é o detentor do conhecimento técnico da área de orçamento e finanças, possa compreender a origem dos recursos arrecadados e a sua aplicação. O Balanço Cidadão é uma iniciativa de transparência lançada anualmente e voltada ao cidadão goiano, com dados extraídos do balanço de arrecadação e gastos do governo, também são enviados ao Tribunal de Contas do Estado. E essa é a sua terceira edição. É muito importante porque traz a informação de forma simplificada para que o contribuinte possa entender aonde o recurso, o imposto que ele paga está sendo aplicado e quais são os investimentos que o governo do estado de Goiás tem feito. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm a técnica de conhecer um pouco, da contabilidade. O balanço traz o panorama econômico e o orçamento total do Estado. Além disso, apresenta o que foi arrecadado de impostos de renda e qual o destino dessa quantia que é distribuída nos serviços oferecidos pelo governo à população. E ele está disponível em todas as plataformas digitais do governo do estado de Goiás, especialmente no portal da transparência. Então, através do acesso de um QR Code, você consegue ter a publicação completa e poder fazer aí o seu conhecimento, a sua leitura. Acredito que a gente tenha um site, para mostrar, para você tiver vontade de conferir, Tá aqui o site, goiás.gov.br/economia. Você pode acessar e conferir, então, esse balanço de 2024 para entender para onde o seu imposto está indo, onde o governo do estado de Goiás está investindo, tudo que é arrecadado aí junto à população. Um momento bom da gente perceber se as promessas estão sendo cumpridas, se o governo está se desenvolvendo do jeito que você, leitor, esperava. Aí é bom sempre a gente ter acesso a esses documentos para tomar as nossas decisões, E para finalizar o nosso programa, a gente vai te dar 2 dicas culturais. Nesse mês, qualquer pessoa que queira se aproximar da dança, mesmo sem experiência prévia, tem uma ótima oportunidade. O grupo Ateliê do Gesto oferece gratuitamente 3 aulões de dança, nos dias 15, 17 e 22 de julho, sempre às 7 horas da noite. Essas aulas são ministradas pela bailarina intérprete Vanessa Paula e elas serão oferecidas na sala de ensaio do Ateliê do Gesto, que fica no World Group Center, no setor Jaó. As pessoas interessadas devem preencher um formulário de inscrição que está disponível no link da bio do Instagram, que é o @Ateliê do Gesto, tudo junto como aparece aqui embaixo. O grupo pede aos inscritos a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível, que será entregue no dia da atividade. Os alimentos arrecadados serão destinados ao programa Goiás Social, que atende famílias em situação de vulnerabilidade em todo o estado. Então, se quiser dançar um pouquinho, mexer o corpo nas férias, tá aí, então, essa oportunidade do grupo Ateliê do Gesto. E para quem gosta de teatro, também tem uma ótima opção nesse mês. O Cabra que Matou as Cabras, que aparece aqui, para você
conferir um pouquinho, que é da Companhia de Teatro No Escuro, será apresentado no dia 12 de julho, às 7 horas da noite, no Pontão de Cultura Cidade Livre, que fica em Aparecida de Goiânia. Se você é aí de Aparecida de Goiânia, quer conferir uma peça muito famosa que já rodou o estado todo e também o Brasil, vá conferir O Cabra que Matou as Cabras. A apresentação é gratuita, viu? Bom, e se você quiser participar do nosso programa, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O número já está aqui na tela, 629-9181-1406. Você pode anotar, tirar uma foto. Além disso, a gente também tem várias redes sociais. Você pode procurar pelos perfis da TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no X. Em todos esses lugares você consegue conferir as novidades da nossa programação. E, claro, participar com a gente mandando a sua mensagem também. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Nós estamos todos os dias aqui na TV UFG, de segunda a sexta, ao meio-dia, com informações acessíveis para a comunidade surda. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede de você, sempre mostrando os nomes aí da nossa equipe que vai subir aqui na sua telinha. Então, fique aí com os nossos parceiros, os nossos companheiros de trabalho. Até amanhã. Tchau, tchau.